Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e bora então falar sobre o Jorginho. Eu costumo falar que eu só tenho opinião formada sobre jogador e treinador quando eles atuam no Vasco. Porque só acompanhando o profissional de perto, por um certo período, é que a gente pode ter uma opinião embasada sobre ele, não é mesmo? Antes disso, o máximo que se pode ter é uma impressão. E a minha impressão sobre o Jorginho antes dele vir para o Vasco era até boa. O que eu sabia dele? Tinha feito um bom trabalho no Figueirense, na Ponte Preta. Não foi muito bem no Flamengo, é verdade, mas quem consegue se dar bem por lá, não é mesmo? Na própria seleção brasileira, onde ele foi auxiliar do Dunga, muitos diziam que era ele que treinava o time de verdade. Já ouviram essa história? De que o Jorginho treinava o time e o Dunga servia mais de para-raio para lidar com a imprensa, ficar dando tapa em jornalista. Pois é, até a seleção brasileira que ele treinou, apesar de não apresentar um jogo bonito, era inegavelmente eficiente. Ganhou a franca maioria dos jogos contra as outras grandes seleções do mundo que enfrentou. Quando ele veio para o Vasco, e depois de um início claudicante quase conseguiu tirar o time do rebaixamento, aí que eu passei a gostar dele mesmo. Mas hoje, pouco mais de um ano depois de ele assumir o Vasco, a minha opinião é um pouco mais moderada. Primeiro, quais foram os grandes méritos do Jorginho naquela reta final do Brasileirão do ano passado? O que ele fez ali que deixou o Vasco na boca de escapar de um rebaixamento que antes era dado como certo? Primeiro, uma sorte grande para ele foi que a sua chegada se confunde com a estreia do Nenê, né? O Nenê até chegou a jogar 1 ou 2 jogos com o Celso Roth, mas foi entrar em ritmo de jogo mesmo com o Jorginho já no time. E isso, principalmente com o Nenê voando como estava no passado, faz uma baita diferença. Mas claro que não foi só isso. Jorginho teve seus méritos também. O maior de todos foi o motivacional. Ele conseguiu colocar na cabeça do elenco, que já parecia abatido, que tinha que acreditar porque dava sim para sair da lama. Outro mérito foi tático. Ele armou um esquema ali, primeiro com o Bruno Galo e depois mais para frente com o Júlio dos Santos, onde o time passou a valorizar mais a posse de bola e com isso conseguiu equilibrar mais os confrontos com os adversários. Essa mudança tática, a mudança na motivação dos jogadores e a boa fase do Nenê quase livraram a gente do rebaixamento. Só que hoje, olhando para trás, analisando toda a carreira do Jorginho, a impressão que dá é que isso que ele fez ano passado é meio que tudo que ele sabe fazer mesmo. Eu não acompanhei de perto o trabalho dele na Ponte ou no Figueirense, mas saber motivar jogadores medianos para se superarem e surpreender adversários melhores, chamando eles para o seu campo, jogando por uma bola, é uma tática que costuma funcionar em equipes médias como essas. A seleção brasileira, no seu período, também era meio assim. Tinha um elenco com jogadores pilhados para provar que eram melhores do que a imprensa ficava dizendo que eles eram. Penava contra outras seleções menores e nunca chegou a jogar bonito, mas quando pegava as seleções mais fortes, sempre dava um jeito de ganhar. O Vasco do Jorginho é assim também. Na Série A do ano passado, quando pegava adversários melhores tecnicamente, mas que vinham jogar com a obrigação de vencer o virtual rebaixado da competição, se dava melhor do que hoje, jogando com adversários mais fracos, mas que por isso mesmo deixam para o Vasco a obrigação de buscar o jogo. Não à toa, o meu descontentamento com o Jorginho começou já no começo desse ano, quando as atitudes que, no final de 2015, eu identifiquei como boas medidas circunstanciais dele, começaram a se mostrar o único modus operandi do treinador. Era completamente justificável em 2015, por exemplo, apostar num time mais velho, recheado de veteranos, jogadores que, pela experiência, saberiam lidar melhor com a pressão de uma briga para fugir do rebaixamento. A formação tática do time também não era ideal, mas não dava para, pegando um time no meio da competição e numa briga ferrenha para não cair, sair testando formações. Então ele fez certo em insistir com a escalação que, bem ou mal, começou a fazer o time reagir na competição. Só que aí 2015 chegou ao fim, o Vasco acabou sendo rebaixado e aí as demandas do time passaram a ser outras, né? Se no ano anterior insistir no time velho, apesar de todas as limitações de mobilidade, velocidade e força que isso implica, se justificava, no começo de uma temporada em que o time iria disputar uma Série B, o movimento deveria ser o contrário. Passar a investir pesado em jogadores da base
e apostar em desconhecidos de times pequenos, já pensando em montar uma base mais cascuda para 2017. Mais ou menos o que o Botafogo, em situação ainda pior que a do Vasco financeiramente, está fazendo agora. Mas não. Jorginho manteve não só a base de veteranos do ano anterior, como um esquema tático que não só ia ficando cada vez mais previsível, como não era o mais adequado contra equipes de menor porte, como as que a gente ia enfrentar no Carioca e na segunda divisão. Mas tudo bem. No começo, eu justifiquei essa opção do treinador como um prêmio para os jogadores que quase conseguiram um feito histórico no ano anterior. Eu pensei, ele vai começar com a formação de 2015, até em respeito aos jogadores, mas aos poucos vai começar a fazer as mexidas óbvias para deixar o time preparado para essa temporada. Mas aí as rodadas se passaram e nada dele mexer no time. Aí começou a série invicta do Vasco, e eu comecei a justificar a falta de mudanças no medo de que testes no elenco pudessem acabar com a invencibilidade que estava fazendo tão bem para a moral do time e da torcida. Depois foi a final do Carioca. Se não tinha mudado até ali, então as mudanças podiam mesmo esperar mais um pouco. E nessa, a gente foi se enganando. A gente foi se deixando levar por bicampeonato carioca, invencibilidade histórica, a freguesia dos rivais. Tudo isso coisas bem maneiras, mas que não estavam escondendo o óbvio. O time não estava convencendo. No meio disso tudo, veio a proposta do Cruzeiro para tirar o Jorginho do Vasco. Naquela época, eu soltei um vídeo falando da besteira que o Jorginho faria se deixasse o clube e da oportunidade rara que ele tinha de fazer um trabalho de longa duração no Vasco, preparando uma base para a temporada do ano seguinte. Bem, ele ficou, mas essa preparação aí nunca veio. A Série Invicta acabou, o Campeonato Carioca acabou e nada do Jorginho mexendo no time. A desculpa que eu passei a me dar é que ele ainda não queria fazer a reformulação pensando no difícil título da Copa do Brasil. Hoje, eu já cansei de ficar passando pano para a teimosia do Jorginho. Daqui a pouco, muito provavelmente, a gente vai ser eliminado pelo Santos da Copa do Brasil e a tal reformulação ainda assim não vai ocorrer. Ele vai continuar escalando Jorge Henrique, Júlio César, Marcelo Matos e um monte de jogador que a gente sabe que não vai ter condições de ser titular ano que vem se o Vasco estiver realmente pensando em disputar uma primeira divisão sem correr riscos de um novo rebaixamento. Não adianta mais a gente se enganar. O Jorginho não está mexendo no time porque ele não sabe o que mexer no time. Ele tem um modelo de jogo na cabeça e se esse modelo não dá certo, ele não sabe mais o que fazer. A trinca de fatores que deram certo no passado, uma a uma parou de funcionar. E ele simplesmente não consegue pensar em outras soluções. Motivar elenco para se superar é algo super válido e que dá super certo, mas que não funciona para sempre. Depois de um ano com o cara, disputando uma segunda divisão de nível técnico baixíssimo, o discurso do vamos com a faca nos dentes, cada jogo é uma final, para de surtir efeito. A tática de cadenciar a partida e jogar por uma bola, além de não funcionar contra adversários que vêm para o jogo sem obrigação de ganhar, passou a ficar cada vez mais manjada. E se somado a isso, o craque do seu time, o cara capaz de criar oportunidades sozinho e compensar toda a inoperância do resto da equipe, cai de rendimento e para de salvar o time, aí o castelo de cartas desaba mesmo. É isso que está acontecendo com o Vasco hoje e só agora, com a água batendo na bunda, é que o Jorginho começou a se mexer e a pensar em mudar os jogadores e o esquema de jogo. Só que faz isso de maneira toda atabalhoada, como qualquer um que vai empurrando o problema com a barriga e deixa para correr atrás do prejuízo só quando a coisa já tomou uma proporção que é bem mais complicada de se arrumar. Aí agora começou a surgir essa teoria de que o problema do time é que os veteranos do elenco estão querendo derrubar o Jorginho. Eu não consigo acreditar nisso. Rodrigo, Jorge Henrique, Nenê, Andrezinho, Júlio César são todos titulares incontestáveis do Vasco. O que eles querem de um novo treinador que o Jorginho já não dá para eles? Uma barração? Não. Eu não acredito em complô para derrubar o Jorginho, não. Acredito mais no contrário. Justamente para não se indispor com esse bando de cobra criada que puseram lá no Vasco e que podem sim até fazer motim para derrubar o técnico, é que o Jorginho vem insistindo em escalar todos eles, por mais que alguns claramente já não tenham a menor condição de jogo. Só isso explica. E aí esse time velho, que nunca teve muito vigor, agora na reta final da temporada, tá sentindo ainda mais o cansaço e tá abrindo o bico de vez mesmo. Não, o problema não é complô, nem racha no elenco não. O problema é falta de conhecimento e disposição do Jorginho em armar um esquema diferente do Vasco. O Robert Stanislau postou uma notícia de 2013, lá no nosso grupo do Sobre Vasco no Facebook, falando da demissão de Jorginho do Flamengo,
que é sintomática. Após longo período para treinamento, técnico não consegue dar identidade ao time. Muitas substituições que não surtem efeito. Alguém aí se identifica com essas críticas? Será que o problema lá foi elenco rachado também? Eu acho que não. Tá bom, Felipe. Pela paulada que você tá mandando eu já entendi. Você quer o Jorginho fora do Vasco. Não. Quer dizer, sim. Talvez. Assim, eu não acho que o Vasco precise demitir o Jorginho quanto antes para cumprir seus objetivos no ano. A Copa do Brasil sempre foi um sonho, muito mais que uma meta. E mesmo que fosse, dificilmente trocando de técnico agora, a gente passaria a ter chances na competição. O objetivo maior desse semestre, a volta para a primeira divisão, está bem encaminhado e deve ser alcançado com o Jorginho no comando, mesmo com todas as burradas que ele vem fazendo. Pensando por esse lado, não acho que o Vasco precise demitir o Jorginho, não. Qual o meu medo? É que com a gente sendo eliminado da Copa do Brasil agora e tendo só a Série B daqui pra frente no ano, o Jorginho acha um esquema que seja bom o suficiente para nos trazer o campeonato e continue acomodado. Vamos supor que esse esquema com o Júnior Dutra no ataque aí vingue e o Vasco volte a ter um bom aproveitamento da competição. Quais as chances de Jorge Henrique, Júlio César, Diguinho continuarem a ser escalados e formarem a espinha dorsal do Vasco ano que vem? Considerando que todos os jogadores tiveram seus contratos renovados recentemente, eu diria que as chances são grandes. E, gente, vamos combinar. Com esses caras no time, a gente não vai ter a menor chance na Série A de 2017. Meu medo, então, é justamente esse. Insistir com o Jorginho, para ele insistir com os erros, até quando já for tarde demais. Porque ano que vem não vai ser essa moleza, não. A gente vai ter muito menos folga para errar e muito menos espaço de manobra para acertar o time. Vai ficar 5 rodadas sem vencer na Série A para ver onde você vai parar. Então, sim. Se o Jorginho saísse agora para o Vasco trazer um outro treinador para o lugar que já viesse preocupado em formar um elenco e uma proposta de jogo para o ano que vem, eu seria super a favor. Mas quem aí acha que esse tipo de pensamento sequer passa pela cabeça da nossa diretoria? Porque eu já cansei de falar aqui. A gente está no nosso 3º rebaixamento e é a 3ª vez que a gente joga fora a oportunidade de tirar algo proveitoso desse inferno. A saber, investir mais na base para formar um elenco jovem, talentoso e capacitado para a volta para a primeira divisão. Agora, dá para botar a culpa disso exclusivamente e prioritariamente no técnico? Não, né? Até porque querer que técnico no Brasil fique planejando hoje como vai estar o time no ano que vem é piada, né? Quais as chances dele conseguir chegar até lá no comando do time? Você acha que o Jorginho vai arriscar o prestígio dele hoje, pensando no benefício que ele vai colher lá na frente, e mesmo assim, só se ele ainda estiver no clube? Não vai. Um exemplo para ilustrar meu ponto aqui. O Jorge Henrique tem todas as limitações que a gente vê aí, mas ainda assim ele cumpre uma função tática ali. Mal ou bem, fecha com a marcação, não cai muito na pele do adversário. Sendo titular, não fica armando complô para derrubar o técnico. O treinador leva essas coisas em consideração. Agora, vamos supor que ele paga o Jorge Henrique para escalar o Evander. O Evander é um garoto de um talento inquestionável, tanto que já está sendo sondado aí por vários clubes da Europa, mas que ainda tá cru, né? Não tá maduro para jogar nos profissionais, para entrar já resolvendo. Claro que quanto mais chances forem dadas a ele, mais rápido ele vai amadurecer, começar a aparecer pro jogo e passar a ser decisivo pro time. Se ele tivesse tendo mais chances esse ano, poderia vir a ser uma das grandes armas do Vasco pro ano que vem. Mas pensa comigo, que motivação o Jorginho tem para fazer isso? Se ele escalar o Evander hoje, o time perde em marcação, não tem tanta compensação lá na frente porque o garoto ainda tá tímido nos profissionais. Vai ter parte da torcida que acha que o jogador já nasce pronto, xingando o Jorginho de burro pela escalação, principalmente se o resultado final não for a vitória. E ainda vai ter o Jorge Henrique puto no banco, correndo o risco de fazer a caveira do técnico com o elenco. Tudo isso para investir num garoto que só vai bombar provavelmente quando um novo técnico chegar e colher os louros do que o Jorginho fez? Quer dizer, não vai fazer isso, né? O pensamento principal de técnico vai ser salvar a própria pele, tirar o seu da reta. E aí, nós chegamos no ponto crucial da questão, que é a diretoria do Vasco. Falta visão, planejamento, competência a essa diretoria para preparar o time para o futuro. Porque o que ela tinha que fazer? Chegar para o Jorginho no começo do ano e falar: Jorge, tua meta esse ano é a seguinte, revelar uns 5 jogadores para serem titulares do time ano que vem. Você tem que fazer o Vasco subir de volta, claro, mas
Sem arriscar o acesso, eu quero ver você testando garotada, buscando promessa, para ano que vem a gente chegar com um time jovem, barato, mas competitivo na primeira divisão. A diretoria fez isso, trazendo Marcelo Matos, Rafael Marques, renovando o contrato de Jorge Henrique, Diguinho, Júlio César. Eu posso afirmar com bastante convicção que não. E aí, amigo, pode até demitir o Jorginho que não vai resolver nada, porque o que a gente vai precisar para trazer um novo técnico que arrume a casa é o mesmo que a gente precisa para ganhar na Mega Sena. Sorte. Muita sorte. Bem, pessoal, esse é o recado que eu queria passar hoje. E até para não terminar o vídeo com essa vibe mais pesada, eu vou indicar aqui um canal que também só fala do Vascão, mas de um jeito tão bem-humorado que faz a gente até rir das nossas desgraças. Fora que ele vive relembrando nossas glórias passadas, e isso ajuda a gente a lembrar que o Vasco é muito maior do que isso que a gente está vendo aí hoje, né? É o canal Top 5 Vascaíno, já conhece? Se já conhece, fala aí o que você acha nos comentários. Se ainda não conhece, clica no link aí da descrição e dá um confere lá. E já deixa nos comentários que chegou lá indicado pelo Sobre Vasco. Vai fundo que você não vai se arrepender. E comenta aí também o que você acha do Jorginho, da nossa diretoria, do futuro do Vasco. Porque você já sabe, né? O debate continua no espaço dos comentários. Beleza? A gente vai se falando.